Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso novo episódio do podcast da Ana, Muito Além do Direito. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista com dois especialistas fabulosos, Dr. Silvio Basso, advogado, professor, e doutora Priscila. O sobrenome eu vou deixar para ela falar, porque é descendente de alemão, eu vou me enrolar. A doutora Priscila, ela é terapeuta ocupacional, tem muita experiência com crianças em terapias complementares para o desenvolvimento infantil. Nós sabemos que o autismo na sociedade, ele ainda é bastante recheado de preconceito, esse tema. Por falta de informação mesmo, a sociedade precisa conhecer e entender como funciona, qual o grau do autismo, como desenvolve esse transtorno neurodivergente. É um transtorno do desenvolvimento. Então, nós vamos ter alterações comportamentais, nós vamos ter comportamentos repetitivos. Muitas crianças ou adultos, eles têm algumas atitudes de isolamento. Tudo isso nós vamos estar conversando aqui para vocês entenderem como que nós podemos ajudar, enquanto sociedade, as mães atípicas e as pessoas com transtorno do espectro autista. Para isso, nossos convidados, doutora Priscila, eu vou pedir que a doutora se apresente e nós vamos começar, nosso bate-papo aqui sobre as terapias complementares. E depois o doutor Silvio vai se apresentar e vai falar um pouquinho para nós da sua experiência, da sua profissão, quais são os impactos da vida adulta. Então, vamos começar aqui com a doutora Priscila. Pode se apresentar, doutora. Boa tarde. Sou Priscila Lins Brandão Vagemacher. Tá? Então, o sobrenome mais pesado, o Vagemacher. Sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho pós em análise do comportamento aplicado, o famoso ABA. Tenho certificação internacional em integração sensorial. Tenho outras formações voltadas para o neurodesenvolvimento infantil e atualmente estou fazendo mestrado em psicologia. Perfeito, ou seja, super gabaritada e capacitada para tratar exatamente do tema que nós estamos em tela aqui na mesa com ele hoje. Para começar, explica para a gente, Priscila, por que a pessoa leiga, ela escuta, precisa buscar relatório disso, precisa de fazer terapia daquilo. E aí eu queria saber, hoje a gente tem mais diagnóstico de crianças autistas ou de adultos autistas, é por uma facilidade de acesso a médicos, a terapias, a tratamento do que antes, ou realmente esse número tem aumentado? O que tem acontecido, eu lembro que quando eu entrei no mercado, enquanto terapeuta ocupacional, muitas pessoas me perguntavam, Priscila, por que está tendo tanto autista? O que acontece? E existe até o estigma das pessoas entenderem que o autismo é uma doença. E eu falo, gente, não existe isso, não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. Pronto. E aí, o curioso sempre existiu o autismo. Sempre existiu, sempre aconteceu. Porém, nós temos relatos, eu acredito que do século XIX, se eu não estou enganada, de diários de campo, diários de acompanhamento de pesquisadores antigos que descrevia exatamente o que hoje nós entendemos como autismo. E aí os anos vão passando e os estudos começam a proliferar. E aí veio o que a gente antigamente chamava de síndrome de Asperger, que hoje já tiramos esse nome e hoje entende-se que faz parte do espectro. Essa terminologia não se usa mais. E nos anos 90 veio um presente para a sociedade que é nada mais nada menos do que a ressonância magnética. Até os anos 90 não tinha como a gente conseguir ver por imagem as coisas que estavam dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, do nosso cérebro.
Era mais subjetivo, Exato. Né? E a partir daí, o que acontece? O boom amplia-se o estudo, aprende-se mais. Tanto que quando você vai na literatura, você consegue ver uma maior produção de artigos dentro disso aí. Ok, só que da mesma forma que as coisas, elas podem caminhar para o bem, também podem caminhar para o mal. Por quê? Se você quer que seja vendido algo, você pode sim produzir artigos que vai convencer a população que aquilo ali é verdade. E aí vieram conceitos errôneos, onde diz que o autismo veio de vacina. Né? Existe esse mito, isso é um mito. A vacina não causa autismo. Mas o que é que causa o autismo? De onde é que vem? O autismo, atualmente, o estudo aponta, é de ordem genética. Sim. Certo? Existe algo chamado fator autístico, né, que a pessoa tem comportamentos que são semelhantes a, mas não caracteriza necessariamente ela dentro do espectro. Sim, não define, né? Não define. É bom a gente ressaltar aqui que é multifatorial, né? Exato. Então, não é a criança ou ter um sintoma ou outro que vai definir. Exato. Né, que... E é até um risco. Muitas vezes a pessoa chega e fala, eu vi meu filho correndo na ponta do pé, é autista. Não, não é por aí. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe algo que a gente fala chamado sobreposição de comportamentos. Nada mais é do que um comportamento, ele pode ser característico a vários transtornos. Sim. Ou seja, o fato... Priscila, eu enfilero os lápis na ordem do arco-íris antes de pintar. Isso me caracteriza como autista? Não. Não. É só uma organização inicialmente Exato. sua. É uma necessidade de organização. Sim. Mas isso pode ser uma característica de autismo, pode ser uma característica de TDAH, de toque. Então, é algo que é muito complexo você pegar um ponto e definir. Sim. Aí, beleza. Com o passar dos anos, entende-se tudo isso, entende-se que existem mitos que autismo não aliás, melhor dizendo, quebram-se mitos, como, por exemplo, é por conta das mães geladeiras. Mães que não deram atenção suficiente ao filho e o filho se tornou introvertido. Não recebeu afeto, atenção, Exato. Estímulo. E aí é muito fácil, né, botar a culpa na criação e na mãe. Já vai direto, a mãe já sofre tanto, culpa da mãe. Como se não já tivesse sofrimento suficiente, né, esse paraíso. Sim. E aí, beleza. Quando chega já no período da gente agora, século XXI, muitas produções científicas... E aí, cada vez mais as pessoas têm acesso às informações. Nós estamos na era da comunicação, Sim. onde as informações são cada vez mais rápidas. Internet, inteligência artificial. E aí vem esse boom, onde a gente tem desde diagnósticos reais a diagnósticos errôneos e pessoas se autodiagnosticando. Sim. Aí eu assisto um vídeo de 15 segundos de um influenciador no TikTok que fala algo relacionado... Fala os sintomas, né? Os sintomas são, às vezes, a mãe já acha assim, não, meu filho encaixa e tem né, o transtorno do espectro autista, mas ela não entende que exatamente o espectro, ele vai de um ponto a outro. Exato, né? Exatamente. E aí ela acaba caindo nessa situação. Porque muitas vezes o que acontece, amiga? A pessoa... Alguns seres humanos, algumas pessoas precisam de uma justificativa para um determinado comportamento, para uma dificuldade. Alguma condição, isso. Alguma dificuldade específica. E acaba sendo um ponto de conforto. Sim. Seguindo nessa linha, a gente então percebe que com esse aumento então da notificação, vamos dizer assim, de pessoas com o transtorno do espectro autista, também há uma demanda aí de saúde, por exames, por procura de neurologistas. Intensa. E isso, de certa forma, também acaba que dá uma sobrecarga no sistema de saúde, porque, e como você falou, algumas crianças, elas têm um diagnóstico, vamos dizer, suspeito, e começam a tomar medicações, né, sem o devido cuidado, Exato. vamos dizer assim. E isso é uma preocupação, né? Porque parece-me que a gente sabe que é uma condição, é um comportamento, é um distúrbio do neurodesenvolvimento, como nós já falamos, ele existe, mas também existem as situações que muitos profissionais acabam
prescrevendo esses medicamentos, fazendo o diagnóstico de forma inadequada. Como as mães devem procurar e buscar terapias e entender o que está acontecendo com seus filhos, se eles são de fato mesmo neurodivergentes, se eles são TDAH, se eles são TOD, que hoje tem várias terminologias. Tem. Nós não estamos falando nem da questão clínica, mas como você tem muita experiência, né, em atender essas crianças e recebê-las na terapia, você já consegue, né, dar um parâmetro assim dessa diferenciação, vamos Tem dizer. muitos caminhos, né? Vamos botar nesse termo. A mãe, ela... Vamos pensar no TEA. O que é o TEA? Transtorno do espectro autista. Pronto. A mãe, com uma criança de mais ou menos 3 anos de idade, ela começa a suspeitar. Na verdade, vamos lá. Quando uma pessoa já tem uma experiência prévia, numa criança de 6 meses, você já começa a ver sinais. Que sinais seriam esses? Tá mamando? Não faz o contato visual. Você chama, uma criança de 6 meses, geralmente, né, já mama e olha. Já aí tá atenta a tudo. tem aquilo de você sorrir para a criança, ela sai do Responder. peito, sorri de volta, né? Costuma não dar essa resposta. Ok. Aí chega mais ou menos no período de 1 aninho de idade, aprendizagens que teve se perdem. Por que acontece isso? Existe, todos nós temos uma fase do desenvolvimento chamada poda neural, que é quando o nosso cérebro, ele tira neurônios e conexões neurais que não vão ser mais utilizadas, porque a gente não manteve, né, o uso, e aí, nesse local, vai construir novas conexões neurais, né, permitindo assim a nossa aprendizagem. É normal isso. Sim. E isso acontece em 2 fases. Lá na primeira infância, né, de 0 a mais ou menos 3 anos de idade, e depois, que é já na fase da puberdade. Ok. Porém, existe o conceito, melhor dizendo, o consenso, que o tratamento, o cuidado, tudo isso deve se iniciar antes dos 3 anos de idade. Certo. Porque você trabalha com a questão da prevenção. A resposta é melhor. Exato. Então, se a mãe consegue, isso é o que tem acontecido muito. Ah, meu filho está andando na ponta do pé e andando em círculo, leva no neuro. Aí o neuro, para evitar a possibilidade de algum atraso, já encaminha para a terapia. E muitas vezes a gente lá dentro da terapia olha e fala, não é bem por aí não. Sim. Certo. E aí você aplica testes, vê que a criança tem outros fatores que a criança está dentro do esperado. Sim. E que muitas vezes aquela ponta de pé que ele está correndo é uma forma dele manifestar uma alegria. Sim. Ok. Somente. Então qual seria o caminho correto? Independente de sigla. Você tem uma suspeita? Tem. Ok. Leva num neuropsicólogo. Quem é o... Fazer essa avaliação. Exatamente. Clínica. Exatamente. Né? O neuropsicólogo, ele é o profissional capacitado para aplicar testes e avaliações para a fase que seu filho está. Se alguém chega para você, mãe de uma criança de 4 anos, e fala, seu filho tem TDAH, fuja. Porque uma não criança... dá para fechar diagnóstico da noite pro dia. Uma criança de 4 anos, naturalmente, é agitada, é bagunceira. Tem que ser, porque é criança. Sim. Entendeu? Não tem como você negociar com uma criança de 4 anos esperando que ela tenha uma resposta de uma criança de 8. Sim, sim. E aí, beleza. Levou para o neuropsicólogo, ele vai aplicar os testes corretos. Certo. Depois disso, você pega isso aí e leva no neuropediatra, se for uma criança até 12 anos. A partir de 13, o ideal é um psiquiatra. Sim. E a gente, bora quebrar esse estigma, né? Psiquiatra é médico de doido, que isso não existe, não. Não existe mais. Exato. Parou. 2025. Beleza. Levou para um desses 2 profissionais, aí sim ele vai dizer, olha, esse determinado comportamento vai aliviar com o seu filho se ele fizer o uso de determinado medicamento. Ou então, seu filho precisa de acompanhamento terapia ABA. Seu filho precisa de TO, fono, etc. Sim. Ele vai receber esse encaminhamento.
Com esse encaminhamento em mãos, aí o pai e a mãe vai procurar buscar as terapias. Segura aí, doutora Priscila, que a gente vai falar dos resultados das terapias daqui a pouquinho. Tá bom. Vou passar aqui agora para o nosso colega, doutor Silvio Basso, advogado, professor, advogado previdenciarista. Inclusive, nós somos colegas, né, associados, representantes aqui no Espírito Santo do IAPE, Instituto dos Advogados Previdenciários. Uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, doutor Silvio? Uma honra, e eu queria que o doutor se apresentasse para a gente, para a nossa audiência, e daí já começasse a falar essa questão de qual o impacto, né, desse diagnóstico na vida adulta, quais são os estigmas, se teve um caminho longo, árduo, como foi chegar nesse diagnóstico, a partir de quando já começou o doutor a perceber que tinha algum comportamento que se enquadrava ou não na neurodivergência. Um prazer tê-lo aqui. Pode se apresentar. Prazer é todo meu. Primeiramente, agradecer, né, o convite. Meu nome é Silvio, na verdade é José Silvio Basso do Nascimento. Mas eu encurto, né? Boto Silvio Basso. Sou advogado, sou professor de Direito Previdenciário em alguns cursos de pós-graduação, né? E sou palestrante, agora escritor também. Parabéns. E obrigado. E a questão do espectro autista, eu falei aqui na nossa conversa em off que eu tenho 3 neurodivergências, né? Uhum. E o caminho foi longo. A minha história é longa. Desde pequeno eu faço tratamento, mas o espectro autista foi diagnosticado na vida adulta, aos 38 anos, eu estou com 42. Mas eu sempre fui muito hiperativo quando criança. Uhum. Muito hiperativo, muito bagunceiro, só que eu tirava só nota alta na escola. Minha nota era 9, 10, Independente se estudasse ou não. Se estudasse ou não, era esse tipo de nota. Bom resultado. Apesar disso, por eu ser muito hiperativa, eu não vou dar ibope para a escola, Sim. mas a escola que eu estudei chamou os meus pais ali, chamou minha mãe, né? Foi a coordenadora e a pedagoga, falou que eu não passaria da 5ª série do ensino fundamental, que eu precisava de uma escola especial. E aí, na época, a minha psicóloga, acho que é psicóloga ou neuropsicóloga, não lembro, eu era muito criança, né? Uhum. Na época, a minha psicóloga orientou a ir para uma outra escola, e na outra escola eu simplesmente desenvolvi super bem, não fiz nada de bagunça, e era normal criança fazer bagunça, conseguiu, né? conseguiu acompanhar. Como ela disse e tal, mas eu fui ficando, a partir da adolescência, eu fui ficando muito retraído. Sim, muito tímido. Muito tímido. E desde criança eu só interagia com aqueles coleguinhas em que eu conhecia. Se meus pais me levassem para um churrasco, meu pai é maçom, aí tinha os jantares da maçonaria, me levasse para os jantares da maçonaria, eu via aquele monte de criança ali, eu ficava na barra da saia da minha mãe porque eu não conseguia interagir. Sim. Socialização já era um ponto bem difícil. Com 15 anos, eu fiz teste de QI, por isso que eu falo que tem 3 neurodivergências, uma delas é o HSD, Altas Habilidades de Superdotação, não só o teste de QI que aponta o HSD, mas tem outros, né, outros, ela saberia explicar melhor do que eu, outros pontos também. A pessoa ela pode ter o QI alto e não ser HSD. Sim. Né? E aí, na época, com 15 anos, deu um QI de 165 pontos, com 15 anos. E o TDAH, e aí uma coisa que depois eu queria até, se eu puder, aqui na conversa, ela puder explicar, se um ponto, uma neurodivergência anula o ponto da outra, porque o autismo, ele é extremamente organizado, mas eu também tenho TDAH, a minha, já é agitada. A minha mesa de trabalho, só eu entendo a minha organização. Sim. Papéis e tudo mais, não pode mexer, né? Você se encontra ali. Eu me encontro ali. E aí de quem mexer ali, né? E aí de quem mexer ali. Isso mesmo. E aí de quem mexer ali. E o meu enteado, ele também foi diagnosticado com HSD.
altas habilidades de superdotação, ele tem até um quadro severo de depressão, porque altas habilidades de superdotação, o emocional é muito abalado, ou tá muito feliz, ou tá muito triste, e ele é desse jeito. Eu até, conversando com o Sueli, falei assim, meu amor, acho que provavelmente lá atrás o HSD foi errado, porque eu não tenho esse emocional abalado. Sim. Mas daí eu penso também por conta do espectro autista, que deixa a gente um pouco mais apático, né? Sim, mais racional. A própria introspecção já faz você controlar um pouco a ansiedade do TDAH, né? Então, vai que uma equilibra a outra. Isso, né? Eu digo que não anula, mas que né, o TDAH e o autismo uma habilidade ou um comportamento ali, um vai tentando inibir o outro, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí você vai encontrando o seu caminho, né? E tem 4, né, quase para 5 anos, então, que você tem o diagnóstico. E do TEA, sim. Do TEA, sim. O transtorno do déficit de atenção foi com 12 anos. É mais antigo, sim. É mais antigo. Aos 15 anos teve essa questão também do teste de QI e tudo mais. O que eu queria saber, só te interrompendo, né? É essa questão, com o diagnóstico na fase adulta, isso atrapalhou a sua atividade profissional? Isso atrapalhou o seu desenvolvimento, a sua estima? Como é que, né, o Silvio advogado, ele se sentiu quando recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista? Então, eu vou falar para você. Uma coisa que eu brinco, né? Só faltava o laudo, porque eu sempre... Você já suspeitava. Só faltava o laudo, eu não sei se de repente vocês perceberam ou não. Eu sou mais quieto, eu fico olhando para o teto, eu fico mexendo nas mãos. Observador, né? Eu fico mexendo nas mãos, tenho estereotipias, eu sei que eu tenho. Então, na vida profissional, já aconteceu algumas situações. Né? Já aconteceu uma cliente entrar no meu escritório, eu estava muito estereotipado, e ela não entendeu por conta dessa questão da estereotipia, né? Sim. Mas isso daí a gente tira de letra. Um ou outro que não vai entender. Um ou outro que não vai entender. E eu acho que a ideia, né, desse podcast e de todas as outras mães e profissionais que lutam para reverter essa realidade, né, de difundir o que gerar informação de qualidade, exatamente para que a gente evite essas situações, né, de preconceito, de rejeição na escola, né, nos locais, até mesmo dentro da família, nas profissões. Então, realmente é muito importante, né, a gente estar falando sobre isso. Eu te digo que para eu estar aqui hoje, num podcast, conversando assunto aqui, por enquanto, fora do meu hiperfoco. Sim. Eu tenho hiperfoco na ciência jurídica, no direito. Não, eu escolhi o previdenciário, mas não tão somente no previdenciário. Eu gosto de estudar o direito como um todo. E gosto de fazer interligações, por exemplo, direito de família com direito previdenciário, direito do trabalho com direito previdenciário, direito constitucional com previdenciário. Tudo casa. Eu costumo dizer que o direito ele é uno e indivisível, né? Sim. Na verdade, a divisão do direito em matérias é somente para fins didáticos. Mas quando você começa a ter o pensamento arborizado no direito, isso facilita muito. Mas, para eu estar aqui falando algo que não seja do meu hiperfoco, você pode ter certeza que é muito tratamento desde a infância até a vida adulta. Parabéns, porque né, você está dando essa oportunidade aí, né, abrindo a sua vida pessoal e essa coragem mesmo, né, de falar, não, eu vou encarar, vou falar, porque a gente sabe, só, né, como você citou, de você estar aqui falando, né, para pessoas que é um perfil aberto, que muita gente vai nos ouvir, já é um avanço, já é uma superação muito boa. Eu decidi deixar em aberto mesmo na minha rede social, no meu Instagram. Tá lá, para quem quiser ver, o espectro autista. Isso mesmo. Enfim. Mas eu sei que tem capacitismos. Sim, existe muito capacitismo. Muito. É outro ponto, né, que a gente precisa... E assim, queria só assim, ponderar algo que ajudaria bastante a compreender um pouco, né? Sim.
Quando você fala do autismo em específico, você pode pensar basicamente em 3 pontos. E aí o colega vai confirmar para mim. O primeiro ponto é em relação a comportamentos estereotipados. O que são os comportamentos estereotipados? Nada mais é do que comportamentos autorregulatórios. Sim. Estou ansiosa, né? Então eu preciso me acalmar, estou nervoso, preciso me acalmar, estou com sono, estou em tédio. E sabe o que é curioso? Que todos nós temos comportamentos estereotipados. Sim. Sabe o costume de balançar a perna? Né? A pessoa está deitada e está balançando a perna. Uma ansiedade sem fim. Porém, é socialmente aceito. Sim. Outra estereotipia que é comum ver até em ônibus, a pessoa está assim, ó, no cabelo. Né? Fazendo o dedinho com o cabelo. Ou puxando fio. Ou puxando fio. São Tudo comportamentos estereotipados. A questão é que dentro do espectro autista, a gente vê comportamentos estereotipados que não são socialmente aceitos. Essa é a palavra que encaixaria melhor. Aí o torna diferente, né? Exatamente. Você vê um adulto andando em círculo. Vai achar estranho. Um adulto rodando. Só que dançando. E aí o que acontece? Você chega na vida adulta, você entende isso, claro. E aí você passa a usar uma máscara. E essa máscara é exatamente para poder camuflar esses comportamentos estereotipados, de forma que você vai se adaptando à sociedade, porque a sociedade não se adapta a você. Sim. E aí, vamos lá. Exige um esforço maior. Exatamente. Né? Sobre-humano. E esse esforço, olha, a consequência, isso eu estou falando só de um ponto, tá? Esse esforço, ele vai lhe dar sono, vai lhe dar enxaqueca, vai lhe dar ou constipação ou diarreia. Interessante. Porque você vai estar em constante gasto de energia mental. Aumenta o nível de cortisol, e se você tem alto nível de cortisol, você tem alto nível de estresse. É muito curioso como isso vai mexendo. A gente falou disso aqui no podcast passado, com a endocrinologia, sobre a gestão do estresse. Então, é mais um ponto, além dele lidar com as próprias dificuldades, né? Porque hoje, como você falou, o autismo ele não é doença, ele foi equiparado a uma deficiência porque há impedimentos, né, e barreiras, né? Então ele lida com impedimentos de longo prazo e com barreiras e obstáculos, que é bastante diferente da questão da doença que muita gente na sociedade pensa ou entende. Só que aí eu trouxe para você, eu falei que era 3, só lhe trouxe 1. Então. O outro ponto está relacionado à comunicação. Dentro do autismo, vamos lá, comunicação do ser humano em geral. Para eu falar aqui com vocês, eu estou usando o canal, né? A minha voz, a gente está se ouvindo pelos fones, é o canal de comunicação. Para eu verbalizar, eu preciso pensar, transformar em palavras, essas palavras serem coerentes. Você está captando e está transformando em informações coerentes. Perfeito, mas isso tem um desgaste tão grande. E quando isso não dá certo? E quando o que eu quero falar eu não consigo colocar nas palavras? Ruído na comunicação. Isso é o que mais acontece dentro do autismo. O autista além da culpa, além de culpa, raiva, que consequentemente vai dar dificuldade na socialização. Então, quando ele traz, que quando ele era menor, ele ficava atrás da barra da saia da mãe, tá tudo certo, sabe por quê? Primeiro, eu não conheço aquelas pessoas. Aquele monte de pessoa que eu não tenho intimidade. Tá protegido, né? Eu já sei que não necessariamente, ele já teve alguma experiência prévia, onde ele tentou se comunicar e não foi eficiente. Logo, não vou encostar ali, me deixa quieto. Aqui eu estou no meu conforto. Não quero me frustrar, não quero sofrer. Exatamente. Então eu me fecho. Porque o desgaste é grande. É muito grande. E as pessoas não entendem. Não entendem. O que é que nós queremos, né, socialmente? Ser compreendidos e acolhidos. Todos nós. Todos nós, independente, né, de ter transtorno, né, do espectro autista ou não. Qualquer ser humano quer ser aceito e acolhido. Se a gente não é aceito, vem o medo da rejeição. Então, ele se fecha. A colega ela trouxe um ponto interessante. Isso que ela falou da vida adulta, que a gente vai se adequando, isso se chama masking. Isso.
A gente utiliza meio que uma máscara mesmo para não demonstrar quem a gente realmente é. E aí ajuda nesse masking as terapias, né? Uhum. Sim. No caso, a terapia cognitiva comportamental, né? Eu sou muito... Agora eu tô melhor, mas eu sempre fui muito sem filtro. Muito sem filtro. Eu não sei se você sabe, Ana, o espectro autista, nível de suporte 1, 2 e 3. Sim. Ao longo do tempo, o autista ele pode estar no nível 3, fazer tratamento, cair para o nível 1, ou do nível 1 subir para o nível 3. Sim. Nível 3. Pode transitar, né? Pode transitar. Pelo leve, moderado e grave. Pode transitar. Eu demorei para andar. Eu demorei para falar. Provavelmente eu fosse um nível de suporte mais avançado. Com o tratamento foi caindo. E aí o que acontece? Justamente isso, eu era muito sem filtro. Eu não sei se você já viu. A gente falou, isso não tem site, né? Ou seja, essa questão que a doutora Priscila falou aqui, você tem que perceber o local, de como agir, de como falar. Você tem que fazer toda uma leitura. Toda uma leitura. É muito cansativo. Aí quando não faz, você pensa e já fala. Não filtrou. Tem na rede social, o Ricardo, ele é autista. Você morre de rir com ele porque ele é completamente sem filtro. Você conhece o Ricardo? Maravilhoso. Maravilhoso. Completamente A mãe dele grava várias coisas dele. Ele é perfeito. Completamente sem filtro. Eu, na minha juventude, eu era justamente aquilo ali de ser sem filtro. Você se conectou com ele de imediato. Tipo assim, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, eu falei assim, cala a boca. Aí me repreenderam, mas por que eu não posso mandar calar a boca se a pessoa falou besteira? Sim. Eu era completamente sem filtro. E fazia total sentido para você. Fazia Eu tenho total certeza disso. Total sentido para mim. A gente, de tanto levar chapuletada, a gente pensa, até hoje eu penso, se a pessoa fala uma besteira, eu vou pensar, cala a boca, pelo amor de Deus. Só que dá vontade de falar. Só que eu seguro. Sim. Só que eu seguro. Eu falei pra minha namorada, você nunca vai ficar preocupada se você tá bonita ou não. Eu acho minha namorada linda. Eu acho. Sim. Ela é linda. E já constatou e tá constatado. Eu acho ela linda. E ela sempre me pergunta, eu tô bonita e tal? Porque a hora que eu falar que não tá, não tá. Eu já tive alguns problemas. É sincero, né? Já tive alguns problemas de perguntar, tô gorda? Tô. Tá. Tá. E... O famoso sincericídio, né? No MESC a gente aprende, mas isso é Aí você tem que ir treinando. Exato. Né, internamente para falar, não posso falar, isso não posso falar. É muito desgastante. É muito desgastante. É estressante, é desgastante. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui no podcast, para eu falar algo que não seja do meu hiperfoco, eu penso mais um pouco. Sim. Você já repara? Você dá mais pausa. Eu dou mais pausa, porque no espectro autista a gente leva, acho que uns 5 segundos a mais, né? Para processar. Eu penso, se me botar para falar sobre direito previdenciário aqui, eu não vou pensar. Vira metralhadora. Vira metralhadora. Porque é exatamente seu hiperfoco. É meu hiperfoco. E o hiperfoco é um dos comportamentos característicos. Não, estereotipados. Estereotipados. Porque ele dá conforto. Sim. Dá conforto. Você fica ali, você está no seu mundo, ali você entende e está tudo bem. Eu tenho muita dificuldade na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Até andei pesquisando, a Sueli até falava assim, eu troco palavras. Por exemplo, palavras que eu quero que seja de um sentido, só que tem um outro significado, eu emprego essa palavra com outro significado. Isso daqui a mandíbula, ela é mais... Ela não tem tanto tônus muscular. E isso é uma característica da neurodivergência. Mais endurecida, vamos dizer assim. Da neurodivergência. Não, é muito pelo contrário. Mais hipo. Mais flexível. Mais fraca. Mais fraca. Então, às vezes, a dicção também fica comprometida. E aí, para falar em público... E aí, gozado. Mas que bom que ele é professor. E você tem uma dicção boa, e você fala bem. Mas foi treino, né? Foi treino. Outro ponto também, a dificuldade de comunicação. Vocês duas estavam
trocando ideia aqui, conversando, e eu estava tentando achar um ponto para entrar na Sim, conversa, porque eu tenho dificuldade de entrar na conversa. Por isso que eu já virei e já dei a palavra para você, que eu percebi que você já Dá o start, querendo, né? Dá o start. Então, assim, são essas questões que deixam a gente muito cansativo no dia a dia. O que ela descreveu, o que ela falou, ela me descreveu. Sim. E o quanto é bom, né, a gente poder estar falando sobre isso, porque eu acredito muito nessa questão da disseminação da informação, porque esse seu depoimento vai ajudar muita gente. E muita aí, gente que ouvir esse podcast sim, depois vai falar, poxa vida, eu me identifico, eu tenho empatia por ele, eu sinto isso, então eu também posso me treinar e eu posso ser um profissional. Então, isso também é muito legal, a gente servir de inspiração. Porque todos nós temos dificuldade, né? O autismo, ele tem a dificuldade dele, a outra pessoa que é mais extrovertida, ela tem a dificuldade dela, o tímido tem a dificuldade, mas é bom a gente ser expressão, igual a gente brinca, só para completar rapidinho. Nossa, eu queria ter um QI lá em cima, e vocês têm, então, né? Aprender também a usar esse prêmio, né? E é o que você está fazendo, usar a seu favor. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. 2 pontos que eu quero falar. Primeiro, o QI lá em cima, no espectro autista, é raro. exato. Você vai encontrar muito mais pessoas autistas com QI baixo. É raro. Dificuldade Principalmente se for do nível 2. moderado. O nível 1 está muito mais popularizado agora, porque adultos lá dos anos 80, 90 estão se identificando. Então, né? exatamente. Quando ele traz aquela questão da dúvida sobre os traços de TDAH, de autismo e tal, eu lembrei de um conceito que é interessante a gente falar, que se chama funções executivas. Eles não tem muito essa função executiva. Não, temos. Todos nós temos que ter. Pois todos nós temos, mas eles têm pouco desenvolvido. Exatamente, exatamente. Controle inibitório, ele não é muito amigo do TDAH, pois que o TDAH não tem filtro. Aí vem o autismo, onde você já tem a dificuldade de ter, não é que não sejam simpáticos, tem a dificuldade de ter a empatia porque não consegue fazer a leitura imediata. Eu fiz Ótima observação. Com a minha psicóloga na terapia cognitiva comportamental, ela me mostrou uma foto com uma série de expressão facial. Eu errei tudo. Mas eu fiquei felizinho porque ela disse, por exemplo, eu confundo tristeza com raiva. Né? Eu confundo aquele sorriso que te chama de sorriso amarelo. Aquele sem graça. Aquele sem graça com um sorriso genuíno. Mas ela me falou que tem gente que confunde alegria com tristeza. Eu não chego nesse ponto, não. Então já fiquei, bom, né? Eu fiquei felizinho. Nossa, outro ponto, capacitismo. Sempre vai existir. Sim. Capacitismo, inclusive em casa. Começa em casa, inclusive. Começa em casa. O que acontece? E aí, acredito que seja minha mãe para me proteger. Primeiro, meu cordão, eu queria vir com o meu colar de minha cipiteia. Queria vir com a minha cipiteia e com o meu cordão, meu cordãozinho lá dos quebra-cabeça. Sumiu lá de casa. Por quê? Porque a senhora, minha mãe, passou lá. E guardou. E simplesmente guardou, porque ela acha que se eu utilizar esse cordão, vou estar me expondo. Sim. Esse ponto que eu queria te perguntar, o colar, ele identifica ou estigmatiza? Eu acho que o colar, os dois. Por quê? Porque os dois. Ele identifica porque ele vai te dar direito ali a questão, se você for, eu dou aula de pós-graduação pela EAD, às vezes eu tenho que viajar. E viajando, eu pego o aeroporto, tô com cipiteia e não pega fila, né? Garante seus direitos, né? Meus direitos. O colar. Mas também estigmatismo, justamente porque existe capacitismo. E a forma que as pessoas olham, doido. A minha filha mais velha, ela tá no espectro. Comprei o colar para ela, eu falei, aqui, meu amor, tá aqui, sinta-se à vontade para usar, você não é obrigado. Sim. E aí ela foi viajar para outro estado, tem 20 anos já. Colocou o colar. Quis usar o colar.
Aí ela estava sentada na cadeira dela, que ela comprou. Ela disse que chegou a pessoa do lado, olhou para ela assim, olhou assustada. Você tá nessa cadeira? Tô. Ela, eu tô na outra. Não, mas eu vou deitar lá atrás. E foi para outro local. Eu penso isso também, que mais estigmatizam do que identifica. Infelizmente, estigmatiza. No Brasil, eu acho que com a população, a sociedade que nós temos... E capacitismo não é tão somente para menos, é para mais também. Por exemplo, eu já escutei assim, você não pode ser autista. Me mandaram no direct do Instagram. Sério? Você não pode ser autista. Você está querendo se autopromover com essa moda de autismo. Poxa, nossa, doeu aqui. Aí eu falei assim, ué, mas por que você está achando isso? Você é médica por acaso? Doido. Né? Eu tenho laudo, eu te mostro o laudo, eu passei por neuropsicóloga, eu fiz tudo certinho. Que absurdo. Eu faço tratamento isso. de outras neurodivergências desde novo. Ela não, porque você é muito inteligente. Você é muito inteligente, você é um professor. Como que um professor pode ser autista? Meu pai eterno. E aí eu pensei comigo assim, eu não sei se eu falava obrigado. Pela inteligência, pelo elogio, ou explicava para ela, né? Como é que não, funciona desculpe o transtorno. falar, o senhor mandava e catar coquinho. Sim, melhor. Melhor, entendeu? Fazer uma cartace assim mais elegante. Entendeu? Mas Tá aqui pensando o que eu falaria. Nossa, a parte mais engraçada também, até a Sueli morreu de rir, que eu mostrei pra ela. A Sueli é minha namorada, né? Ela morreu de rir. Apesar de eu não me achar, chegou uma moça e falou assim, você não é autista. Ah, por que você não é autista? Não, porque você é um homem muito bonito. Ah, tá, entendi. Então quer dizer que a pessoa, independente se eu seja ou não, mas quer dizer que a pessoa, ela para ser autista, ela tem que ser feia. ela tem que ser feia, tem que ser burra. Tem que ter um aspecto físico, né? Tem que ter um aspecto físico. Entendi. Né? Então, você vê que tem o capacitismo para mais também. Para mais também. Né? Não, aquela velha história, né? Você não tem cara de autista. Exato. Teve uma pessoa que sabe, na verdade é um dos médicos que eu já passei, né? Não vou citar nome aqui, lógico, mas ele sabe do meu QI. Ele falou assim, não, mas isso aí é um superpoder. É um superpoder. Só que não leva em conta que o HSD, ele tem outras... Exatamente. Eu não sei... Outras habilidades, vamos não é dizer. habilidade, não. É porque assim, ó... Não é comorbidade? É o seguinte, na teoria das inteligências tem... Se eu não me engano, tem umas 3 teorias que falam da inteligência. Eu não vou lembrar o nome dos teóricos, não, agora eu teria que dar uma olhada. Mas uma delas fala que todos nós temos 8 inteligências. O que vai caracterizar a superdotação? É ter necessariamente pelo menos 3 dessas super bem desenvolvidas. Sim. Só que se 3 são super bem desenvolvidas, vai ter falha em outras. Com certeza. E uma das que geralmente dá falha é a inteligência, que não hoje em dia chama inteligência emocional, isso não é um termo correto, é inteligência interpessoal e a intrapessoal. É, muito mais adequado. Exato. Então, essas inteligências, elas tendem a ser mais falhas, ou seja, a dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos, suas próprias emoções e pensamentos. E pessoas, né? E lidar com o outro. Já é difícil você lidar com suas próprias guerras, e ainda vou ter que lidar com os outros. Aí é muito mais fácil eu fazer o quê? Eu gosto de direito, eu vou ficar no meu direito, que tá mais fácil lidar com os meus livros. Exatamente. O meu caminho Exatamente. Uma dessas inteligências, eu te pergunto, seria também a inteligência corporal? É a que chamam... Sim, posso botar num nome mais coloquial assim. Mas tem um nome, cinésio, alguma coisa que agora eu não... Acho que é cinésio corporal ou algo assim. Cinésio não parece o nome de idosinhos? Seu cinésio? cinésio? É porque vem de sinestesia. Não, sim, é porque eu não lembro mesmo. Eu teria que puxar aqui para ver o... sinestesia, que é alívio, que é... né? Porque o que ela quer falar? É a sua habilidade. Por exemplo, quem é que teria essa inteligência? A Daiane dos Santos, os ginastas. Sim. Que explica uma pessoa conseguir dar umas piruetas daquela? Mesmo com muito treino, é uma habilidade assim, da média. Gente, eu fiz capoeira, foi uma decepção.
Para mim e para capoeira. Então, não não é uma das minhas inteligências. Porque eu não tenho inteligência corporal. Eu devo ter burrice corporal. Porque... Mas isso e nem adianta normal, dizer, sabe? Porque e nem adianta dizer que tudo se desenvolve, que não vai não, tá? Não vai, mas não. nem nas pessoas que não têm o transtorno, É. né? Pessoas, as que a sociedade e as que se acham normais, a gente também é composto, assim, de habilidades e inabilidades. Exato. Ninguém é bom em tudo. Se você é bom em português, você não é bom em matemática. O QI médio, ele vai de 93, se eu não estou enganada, até 120, 103, uma coisa assim, 100 e pouco. Eu li que o QI médio ele varia 15 pontos para mais, 15 pontos para menos, né? Isso. Então vamos botar 100. 100, 15 pontos para menos dá 85. E o que já entra até 115. como DI, que é a deficiência intelectual, é 83 para baixo. Pois é. Só que aí tem uma coisinha muito legal, que não é legal. A pessoa recebe diagnóstico de DI, mas também recebeu de TDAH e também recebeu de autismo. Será que esses comportamentos, eles não estão mascarando o QI? Sim. Porque a pessoa não conseguiu ter uma boa resposta ali na hora da avaliação? E aí o que faz? É bem possível. Reavalia. O que faz? Reavalia. Vamos falar então agora dessa questão da avaliação, né? A gente já falou, mas vamos citar algumas terapias, por exemplo, música, né? Quimioterapia, a própria terapia ABA. Quais os resultados assim concretos? Por exemplo, você lida com muitas crianças, né, e atende na terapia. Como que você acompanha esse desenvolvimento? É a médio prazo? É a longo prazo? Como é que funciona? Claro que é particularizado, né? Mas a média. O que é o ideal? A gente trabalhar com metas de curto prazo, que geralmente são 3 meses, médio prazo, 6 e longo prazo, né? Que já é 1 ano para mais. Para as terapias em geral funcionar, independente da sigla, tem que ter a tríade: família, criança e terapeuta. Se essa tríade não funcionar, aí eu falo, você está fazendo eu perder meu tempo, você está perdendo seu tempo, é melhor ficar em casa. E hoje a gente sabe que as famílias estão muito... terceirizando. Exato. A parentalidade está sendo terceirizada. Terceirizada. O Isamitiba já falava isso. E com essa terceirização ou com essa disfuncionalidade, porque a gente também tem muitas famílias disfuncionais. Sim. É claro, eu imagino que o diagnóstico e o prognóstico dessa criança vai ser bem pior. Sim. Porque ela não tem essa base, esse apoio, né? O que a gente pode pensar assim? Eu confesso, eu estou muito preocupada com o que vai vir ainda dessa geração alfa, que agora a gente está na beta, né? Sim. Mas eu estou muito preocupada, porque eu estou vendo em recepções, não estou referindo a onde eu trabalho, recepções em geral. Vamos ali na emergência de um hospital aqui perto. Você está vendo a criança sendo criança, o pai está incomodado porque a criança está sendo criança, e quando eu falo criança sendo criança, é criança brincando, agitada, sobe e desce. Sobe a escada, né? E aí, para ficar quieto, o que eu faço? Toma. Vai jogar. Tela. Vai ver um vídeo. Tela. Exatamente. E por que o pai dá a tela, ou a mãe dá a tela? Para ele ficar tranquilo. Porque ele não sabe como fazer para resolver aquilo ali. Sim. Ou não quer enfrentar o conflito, né? A maioria... Exato. Ou então também quer ficar na tela. Exato. Ele quer ficar cômodo, ele não quer sair correndo atrás das então, crianças. São muitos fatores que pode explicar. E aí, me traz essa preocupação, porque eu tenho visto muitas crianças na clínica que não encaixa em nenhum desses requisitos que eu lhe trouxe aqui de diagnósticos e tal, mas está lá com atraso no desenvolvimento. Está lá com rótulo. Por causa da tela. Falta de estímulo. Exato. Na verdade. E a gente recebeu também os filhos, que eu chamo de filhos da Covid, né? A turma que ficou em casa e não teve estímulo. Então, está tendo um mix. Aí, respondendo a sua pergunta, sobre as terapias em geral, a gente tem a análise do comportamento aplicado, que é a ABA. A ABA é uma sigla em inglês, né? Sim. A gente tem o TEACH, temos a Sunshine, tem o Dear Floor Timing, tem integração sensorial, tem várias, tem um mix. E aí, o que é que eu faço esse mundo? Traduz tudo pra gente. Socorro. O resumo da ópera é: cada terapia é conforme a parentalidade que você exerce dentro da sua casa e conforme o que você acredita.
Eu acredito que se eu faço o mapeamento de um comportamento para poder entender o que originou aquilo, então você vai no ABA. Sim. Ah, mas eu não gosto que ele é extremamente restrito, regra, mesinha. Vai num Denver. Ah, mas eu gosto que a criança esteja mais solta, ela tenha maiores decisões, né? Que ela seja líder. Vai no Floor Time. Sim. Cada uma tem... Vai depender Exatamente. da individualização e da análise, né? Exatamente. Para manter aquela peculiaridade e a individualidade Exatamente. de cada criança. Eu, como terapeuta, o meu perfil é trabalhar com integração sensorial, trabalhar no meu trabalho, eu volto exatamente para as sensações, como a pessoa recebe as sensações e como ela vai responder em comportamentos. Magnífico. Trabalho com crianças de 0 a 11 anos e aceito também adolescentes. Adultos estou começando a estudar para aprender. Até 12. Adolescente no caso é de 12 a 18, até mais ou menos, 17, 18, né? E eu falo que essa faixa mais avançada da adolescência você atende também? Atendo. E eu vou no foco do que está no atraso. Então, eu tenho muitas crianças que não sabem brincar. Então, vou ensinar ela a brincar. Ensinar a brincar, vamos brincar. Eu tenho um adolescente que não consegue socializar. Não consegue nem ter visão de futuro. Você vai fazer o quê? E aí, qual profissão você quer ter? Não sei. Ah, eu quero... Ah, tia, eu acho que eu vou jogar tigrinho. Oi? Que é isso? Vamos conversar, querido? Entendeu? E eu costumo falar assim, independente de diagnóstico, porque quando você parte do pressuposto da sobreposição de comportamento, o CID ele tem que ficar de lado. Entendi. E eu tenho que focar na independência e na funcionalidade. E na autonomia Exatamente. dessa criança. Muito bom. Doutora Priscila, nossa, aprendi muito aqui com vocês hoje. Um tema que dá assunto para muitos podcasts, né? Nós vamos voltar a conversar. Agradeço a sua presença, viu? Foi de extrema relevância e muito nos orientou aqui. Doutor Silvio, vamos falar então um pouquinho sobre direitos previdenciários para pessoas com transtorno, né, do espectro autista, para pessoas com deficiência, né? Só para a gente poder esclarecer para a nossa audiência aí. O que acontece? Pessoa do espectro autista e o TDAH. O TDAH, inclusive, eu tenho um caso no meu escritório, que é um restabelecimento de pensão por morte. Sim. Existe um projeto de lei que está querendo equiparar o TDAH ao autismo. Porque são transtornos irmãos, como dizem. Quer pegar a Lei Berenice Piana, que é a 12.764 de 2012, sabe Ctrl+C, Ctrl+V? Né? Ctrl+C, Ctrl+V e tum, e só mudar o título ali para TDAH. O título e pronto. E o artigo 3º da Lei Berenice Piana fala que o TEA, né, o transtorno do espectro autista, é considerado deficiência mental para todos os fins legais. No projeto de lei do TDAH, no primeiro projeto estava esse artigo 3º, dizendo que o TDAH deveria ser considerado deficiência mental para todos os fins legais. Eu tenho acompanhado as comissões de proteção à pessoa com deficiência e a comissão de educação tem sido divergente. Porque a comissão de educação, nesse projeto de lei, é o projeto de lei, acho que 2630, se eu não me engano, está querendo o texto integral, inclusive nesse artigo 3º falando, a pessoa com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é considerado deficiente mental para todos os fins legais. Já a comissão da pessoa com deficiência quer suprimir isso do texto. Para todos os fins legais. Porque no DSM ele está como transtorno de aprendizagem. Quer suprimir a questão da deficiência. E aí vai me desculpar. Se suprimir essa questão da deficiência, essa lei vai nascer morta, vai ser uma letra morta. Sim. Porque não vai garantir os direitos. Por exemplo, falando ali, vamos começar com a pensão por morte. Falando em pensão por morte, né, lá no Beabá, a gente sabe que a gente tem temos os beneficiários, que são os segurados, e os dependentes. E os dependentes, nós temos 3 classes de dependentes, como você sabe, e eu chamo uma 4ª classe de classe sui generis de dependentes, depois eu vou falar aqui para você. Sim.
Mas as 3 classes principais são, primeira classe, lá no artigo 16, inciso 1, cônjuge, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, e quando fala aqui de qualquer condição, leia-se filho adotivo, consanguíneo ou mesmo sócio afetivo. Sim. Essa é qualquer condição. Não é condição de invalidez ou deficiência, não. Sim. A qualquer condição é filho consanguíneo, adotivo e sócio afetivo. Não entra o filho inválido. Porque a Constituição Federal não faz distinção entre filhos. Lá no artigo 229, eu acho, parágrafo 3º, não faz distinção entre filhos. Então, veja, filho menor de 21 anos não emancipado de qualquer condição, ou se for emancipado ou de 21 anos para frente, inválido, ou deficiente mental ou intelectual, ou deficiência grave. E aí presta atenção que tem um monte de ou aí, esses ous não estão na legislação à toa. Sim. Esse ou é no sentido de alternância e não de e ou. É de alternância. Não é inclusão. Não é. Então, veja, invalidez não é a mesma coisa que deficiência. Sim. Então, nós temos uma pensão por morte para o filho maior de 21 anos inválido. O que é invalidez? Invalidez é a incapacidade plena para o trabalho. Né? Inclusive, eu acho... Total e permanente. Eu acho que, inclusive, eu não sei se é Frederico Amado que conceitua a invalidez dessa forma. Sim, para toda e qualquer função. Para toda e qualquer função. Então, o cabra, se ele recebe uma pensão por morte por invalidez, ele não pode trabalhar. Sim. Porque se ele trabalha e verte contribuição para a Previdência Social, ele está demonstrando que força de trabalho, e um dos pontos que cessa a pensão por morte é pelo afastamento da invalidez. Sim. Né? E aí nós temos a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ao contrário da pessoa inválida, ela pode trabalhar. Se você for lá na Lei de Inclusão, que é a 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no seu artigo 2º ou 3º, vai ser conceituada a deficiência. Caracteriza, né? E vai falar que é considerado pessoa com deficiência aquela que, em conjunto com algumas barreiras, né, da sociedade, temos barreiras arquitetônicas, urbanísticas, nas comunicações, enfim, são várias barreiras. Em conjunto com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva daquela pessoa em igualdade de condições com seus pares na sociedade. Ou seja, ela pode exercer a participação na sociedade, mas ela tem barreiras que ela tem impedimentos. Impedimento. Aí você vê aquela questão do índice de funcionalidade brasileiro, o IFBRA, que varia de 25 a 100, né? 25 sendo uma deficiência bem forte e o 100 sem deficiência. 25, 50, 75 e 100. Quanto mais coisas você der conta de fazer, mais autonomia, menos a pontuação vai ser baixa. Exato. Então, o que acontece? Essa pessoa com deficiência, ela tem barreiras, mas, como eu disse, ela pode interagir na sociedade e pode trabalhar. Inclusive, na legislação, nós temos a IN 128 de 2022. Sim. Eu não me recordo aqui qual é o artigo. Temos o decreto 3048 de 99, o artigo 105, parágrafo 3º do 3048 de 99. E a lei 8.213 de 91, no artigo 77, inciso 5, parágrafo 6º, se eu não me engano. Esses três vão falar a mesma coisa. Vai falar que a pessoa portadora de deficiência física, mental, sensorial, enfim, né? Ela pode receber a sua cota parte na pensão por morte, ainda que na condição de MEI, microempreendedor individual. Ora, se ele está na condição de MEI, ele está trabalhando, ele está vertendo contribuição para a Previdência Social. Sim, está ativo, está produtivo. Está ativo. E o que eu vejo os juízes muito confundirem é a questão de deficiência com invalidez. Então, quando você pede uma pensão por morte para uma pessoa deficiente, ele vai fazer todo a análise, todo o laudo pericial como se fosse incapacidade. E aí, quando o advogado ele sabe trabalhar com a legislação, porque se a IN 128 de 2022, que é a Bíblia do INSS, já prevê essa diferença, diz que o deficiente pode trabalhar, você como advogada, você tem que trazer isso para ti, para o jogo, para o seu cliente.
dizendo, olha... Ele tem uma limitação, mas a avaliação não é no sentido da invalidez, a avaliação no sentido das barreiras e dos impedimentos que ele enfrenta enquanto pessoa com deficiência. Na sua rotina, nas atividades do dia a dia. E aí eu te digo uma coisa, a pessoa pensa muito em deficiência do filho ou do irmão, porque nós temos o inciso 1, que é a primeira classe. Primeira classe, o parágrafo 4º do artigo 16, fala que aquela dependência econômica é presumida e os demais devem ser comprovados. Então, o pai deve comprovar, o irmão também. E o irmão tem um irmão maior de 21, deficiente também. Mas veja, deficiente pode ser qualquer outro dependente, pode ser o cônjuge, pode ser o pai, entendeu? Uhum. E aí, eu te digo uma coisa, o cônjuge deficiente, se ele for autista, ele vai receber a pensão por morte vitalícia. Sim. Mesmo que ele não cumpra aqueles requisitos das 18 contribuições mensais e dos 2 anos de comprovação, né, imediatamente anteriores. Por quê? Autismo não sai da pessoa. Sim. Eu não vou falar que não tem cura, porque não é doença. É uma condição permanente. E melhor, ele vai receber a deficiência nunca vai ser afastada, e vai ser um valor 100%, não vai ser o cálculo do artigo 23. É um valor benéfico. Valor benéfico. Né? E eu, só para concluir, eu queria falar que justamente, né, vou dar um spoiler aqui, Sim. Essa questão de pensão por morte, vamos escrever um livro, o professor Teodoro e eu. Nossa, parabéns. Fui convidado pelo professor Teodoro Agostinho para escrever um livro de pensão por morte, juntamente com ele. Nós vamos abordar justamente essa parte de deficiência, vou falar da questão dos dependentes sui generis, que lá no parágrafo 2º do artigo 16, que são o menor sobre tutela, o menor sobre guarda e o enteado. O sócio-afetivo, né? São sui generis. E aí, assim, provavelmente vai ser pela editora Juruá. Ótimo. Ou Saraiva Jur. Mas provavelmente Juruá... Luizinho vai... Juruá... Não, o Luizinho é Luju. É Luju, tá certo. É Luju. Provavelmente vai ser Juruá. Não temos um previsto ainda, porque vamos começar a escrever, mas esperem que vai ter o livro aí sobre pensão por morte. Muito bom, boa notícia. E vai ser, né, de alta relevância. Já vou querer o meu, já está reservado. Gente, que papo maravilhoso. Nós já, né, estamos caminhando para o final, mas aqui tivemos uma aula, né, sobre transtorno do espectro autista, tanto do ponto de vista do que de como abordar, das terapias e essa questão, né, do depoimento do professor Silvio, de como vivencia isso no seu dia a dia. E eu queria falar para vocês que as pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH, com TOD, elas são, para o direito previdenciário, equiparadas a pessoas com deficiência. Então, além da pensão por morte, elas têm direito ao auxílio reclusão, têm direito ao BPC, essa cobertura social. Então, muito bom falar com vocês. Queria agradecer a sua participação, doutora Priscila. Silvio, doutor Silvio, professor, foi uma aula que o senhor nos trouxe aqui. Estou muito feliz e extasiada com tanto conhecimento. Muito obrigada. Até o